Venâncio Mondlane e Lionel Messi deixaram mensagens para o povo angolano. Vamos ouvir as mensagens e depois voltamos para os devidos comentários. Un placer, aprecio al pueblo angoleño y creo que el fútbol es una celebración y creo que el fútbol es una celebración y una alegría. Ir a Angola es un Essa gran... mensagem foi divulgada pelo Ministério da Juventude e Desporto de Angola e já voltamos a comentar essa mensagem e vamos aqui agora ver a mensagem de Venâncio Mondlane. Bom dia África, bom dia Moçambique e especialmente bom dia Angola. Estou a fazer essa mensagem em solidariedade com o povo angolano. Uma solidariedade num momento difícil, porque sabemos que Angola agora está a envergar por uma aventura de um amigável com a Argentina que vai custar milhões de dólares, numa altura em que Angola está a braços com não pobreza, com verdadeira miséria. Crianças que se alimentam nos contentores de lixo, temos jovens desempregados, desesperados, temos uma população a viver abaixo do mínimo que a dignidade humana exige, mas por outro lado temos este tipo de gastos, se me permitir o termo, quase pornográficos. Portanto, eu estou em solidariedade com o povo angolano e sobretudo com os presos políticos, que pouco se falam deles agora, depois do massacre que aconteceu em Luanda. Queria de facto dar um forte abraço a todos os angolanos e associar-me a todas as vozes angolanas e do mundo que condenam de forma veemente esta aventura, este insulto aos angolanos e aos africanos. E esperamos também que isto não se possa repetir no nosso continente. Um continente que já está há vários anos mergulhados na miséria, mergulhados na falta de dignidade humana, falta de amor próprio pelos nossos próximos. E mais grave ainda, o presidente da Angola diz que o único legado que ele vai deixar é a reconciliação. E este ato, para mim, é o símbolo maior da falta de reconciliação, da falta de perdão, da falta de respeito pela dignidade de um ser humano. Portanto, associo a todos que acham que este evento, de fato, é um insulto, é uma falta de respeito, é indigno para os angolanos e para a África. Muito obrigado. Portanto, vamos começar por analisar o vídeo de Venâncio Mondlane e depois falamos do áudio de Lionel Messi. Venâncio Mondlane tem o direito de olhar para Angola como sendo um país que o considerou persona non grata pelo facto de o governo angolano ter barrado a sua entrada a Angola no ano passado, por motivos que aqui já falamos imensas vezes. E depois, quando um líder político, Venâncio Mondlane é um líder político em Moçambique, quando um líder político apoia a causa de um povo de outro país, sempre que isso acontecer, é um sinal claro e, digo, apoia o povo sem mencionar o governo, ou então criticando o governo daquele país, é uma demonstração clara de que a relação política, diplomática entre aquele líder político e aquele governo não é das melhores. Porque os líderes políticos buscam sempre manter relações saudáveis com os líderes de outros países. Quando ultrapassam o líder e fala para o povo, apoia o povo, é porque não há relações saudáveis. E, claro, está provado por textos, por acontecimentos históricos, de que o Anamola e o MPLA não têm relações saudáveis. Ponto. Tanto que o futuro que nos reserva uma administração pública em Angola por MPLA e uma administração pública em Moçambique por Anamola, não sei como é que vai ser esta relação entre dois países chamados irmãos. Ponto. E o Venâncio Mondlane diz aqui, ponto, é um gasto pornográfico, é uma aventura. O que é gasto pornográfico? Eu penso que é um gasto, sim, desproporcional em relação à inversão de prioridade em Angola, ok? E é mesmo aceitável. Eu concordo em considerar como sendo um gasto pornográfico, comparando a situação que os angolanos vivem hoje e agora. E também é uma aventura, eu disse que uma aventura, e eu concordo sabendo como uma aventura, porque o governo angolano, ao realizar este jogo, que por acaso vai encher o estádio, acredito, porque vimos imagens de angolanos a comprarem bilhete,
uma aventura em que vou arriscar para contrariar a opinião pública em relação aos gastos, né? Em relação à prioridade que devo dar aos gastos públicos, e se encher o estádio, os angolanos gostarem, ponto, sai positivo. Se ninguém for ao estádio, perdi. Logo, quando eu me arrisco, não é, em função do comportamento público que vou receber, é uma aventura. Então, é uma decisão de gastar X esperando apoio do povo ou boicote do povo. Esse apoio, esse boicote, nós saberemos no dia 11, no dia 14 de novembro, no momento em que o jogo há de começar, como é que vai estar o estádio? Está cheio, ok, o MPLA venceu com essa decisão, e depois o comportamento dos adeptos também, como é que vai ser durante todo o jogo, também, depois no final, no último minuto, portanto, aqui podemos dar o balanço de facto, foi uma decisão aventureira, mas que o MPLA ganhou, ou então uma decisão aventureira, mas que o MPLA perdeu em função do comportamento dos adeptos. Mas, pelo que eu espero, e já vi alguma reportagem, os que vão para o estádio são pessoas que concordam com o jogo, gostam do jogo, vão ver o jogo, e tenho dúvidas que aconteça alguma coisa estratosférica que desagrade o governo durante o jogo. E eu concordo que é um gasto pornográfico, é uma aventura, claramente apoiando-me nas declarações de Venâncio Mondlane. Ponto. Qual é a tua opinião em relação ao discurso de Venâncio Mondlane e também em relação ao comportamento dos angolanos que vão comprando bilhete e vão ao estádio? Ponto. Diz-me aqui um comentário para poder aqui assim enriquecer um bocadinho aqui o vídeo, a apresentação, se faz favor. E já agora, faça like no vídeo, subscreva, partilha, porque o seu like é a razão pela qual eu voltarei para cá a gravar muito mais vídeos sobre questões de política e economia africana angolana e de cenários geopolíticos, caso a que o ambiente me exija. Ponto. Em relação ao áudio de Venâncio, de Lionel Messi, eu sou um bom leitor de comentários e gosto de ler comentários para compreender o comportamento dos angolanos em relação ao que está a acontecer. Okay? Porque enquanto alguém que analisa, né, factos, notícias, também gosto de analisar o comportamento das pessoas em relação ao que está a acontecer. Okay? E vi muitos comentários já duvidarem do áudio. Okay? Eu não sei por que razão o Ministério Ministério da Juventude e do Desporto limitou-se no áudio e não apresentou, parece que isso aqui é um extrato de uma entrevista, e não apresentou um vídeo, por exemplo, ou então a entrevista foi para a rádio, né? Porque é um áudio em que hoje, na era da inteligência artificial, faz-nos linkar, porque a voz não está lá muito clara, o corte não está lá muito claro, e porque estamos na era da inteligência artificial, muito conteúdo hoje é duvidado. Esse vídeo que estou aqui a gravar, alguém pode duvidar, porque hoje é possível copiar a minha voz, copiar o meu rosto, meus movimentos, tudo hoje é questionável. Mas, decidiram colocar esse áudio, que cria muitas dúvidas, e o Ministério da Juventude e do Desporto não precisava disso, não precisava de provar que Lionel Messi vai vir, já basta a afirmação da seleção da Argentina ao dizer que temos jogos no dia 14 em Angola. Eles já confirmaram, ao menos que a vinda de Lionel Messi seja o píncaro do jogo, seja a razão pela qual o estádio vai encher. E eu penso que sim, por isso é que se obrigou-se a colocar este áudio aqui para convencer mais uma vez aqueles adeptos duvidosos, querem ir, não querem ir, e têm dúvida, será que vou, será que não vou, será que eu vou, e Messi não vai estar lá. Se o Messi foi pago, porque vai estar, e se foi pago, ele podia dar podia fazer um vídeo só para este ato, podia-se cortar um áudio mais audível para evitar claramente estas dúvidas em volta deste áudio. Ponto. Porque depois é o Ministério que fica... Quer dizer, o Ministério já está a ser criticado pelo facto de, em vez de realizar, por exemplo, um campeonato nacional com vista à celebração da independência, né? um campeonato que viesse mesmo desde putos de 10 anos, 9 anos, até ao último escalão de futebol, e darmos taças várias, né? Seria um dinheiro que seria investido no país, nosso dinheiro para nós mesmos. O Ministério já cometeu várias inversões. É um áudio que dá a qualquer ouvinte o direito de questionar a sua própria autenticidade,
porque estamos na era da inteligência artificial e o áudio não é claro. E eu penso que o Ministério da Juventude e do Desporto, se pagou o Lionel Messi um valor em particular só para ele, podia exigir sim um vídeo, ou então, se não pagou, ou mesmo se pagou, e Lionel Messi vem, não há necessidade de aqui forçar mais o guião e trazer assim mais dúvidas, mais questões, mais críticas em volta de um jogo tão polêmico como este. Qual é a tua opinião em volta deste áudio? Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já.